Amém? Bom, Lucas capítulo 5. Tá bom, vou ler em Marcos. Diz assim: Jesus, os discípulos chegaram ao outro lado do mar. Diga, o outro lado. A província dos Gerazenos ou Gadarenos, em algumas versões. Descendo ele do barco, saiu ao encontro dos sepulcros, no meio do cemitério, o homem possesso de espírito imundo, o qual morava no meio do cemitério, nos sepulcros. E nem ainda cadeias, correntes, podiam prender ele. Pois tendo sido muitas vezes presos, os grilhões das correntes e cadeias quebravam em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém poderia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando nos montes. Diga assim, dia e de noite. Clamando pelos sepulcros, pelos montes, e as pedras feriam a ele. Quando ele viu Jesus de longe, correu e adorou a Jesus. Porém ele clamou em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormente. Pois Jesus disse a ele: sai deste corpo, espírito imundo. Versículo 9. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Repita comigo: qual o seu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Feche teus olhos aí, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 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 Senhor, a tua presença é em nosso meio já, Senhor. É sim. Tua presença é em nosso meio, Pai. Senhor, aonde tu estás, muda mesmo. Situações são mudadas. As coisas não ficam na sua naturalidade, Pai. Obrigado por esta noite, Senhor, por esta mesa maravilhosa, por tudo que já aconteceu aqui, ó Deus, por tudo, pela honra, pela graça, Senhor, pelo privilégio de poder entoar louvor ao teu nome, Pai, de poder ofertar, de poder ter um momento de comunhão com meu irmão, Senhor, e ouvir a tua palavra, a tua misericórdia, Pai, o teu amor é tão grande que nós viemos aqui nesse lugar para te louvar, para te adorar, e no final tu nos dá uma palavra ainda. Ó, Pai, obrigado, porque primeiro aconteceu aqui no meu coração, Senhor, essa palavra, aqui, e assim seja, Pai, para a tua igreja essa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Obreiros aí atrás, vocês estão comigo? Não foge não, tá? Os intercessores, fique bem pertinho de mim, mas o mais perto que você possa imaginar, amém? Os pastores aqui na frente, porque a gente vai mexer com umas coisas que precisa de uma cobertura, amém, pastores? Vocês vão entender. O povo hebreu, presta atenção em mim, que eu falei que ia demorar, mas vou ser rápido, tá bom? Não é muito no falar não. O povo hebreu, os judeus, né, mais antigos, eles tinham a mania, o direcionamento, não sei qual a palavra correta, de colocar nomes nos seus filhos, por alguns motivos. Os dois motivos mais acentuados são um nome que significasse algo profético para aquela criança futuramente, ok? Ou alguma situação que aconteceu ali com eles e dava-se um nome para aquela criança. Isso era um costume hebreu.
nós aqui ocidentais, a gente não tem tanto isso. Embora alguns de nós, antes de colocar um nome em nossos filhos, né? Ou mesmo numa loja, ou num comércio, ou numa empresa, a gente se preocupa um pouco e quer saber o que significa, ou então dá um direcionamento espiritual para aquilo, sim ou não? Não é? Por quê? Porque o nome, em determinados momentos, ele tem um peso. O que será que significa o meu nome? Já parou para pensar? Claro que já. A gente vai lá no Dr. Google, né? Que hoje sabe tudo, e vai lá e pesquisa. Puxa, meu nome ele tem origem japonesa, origem hebraica, origem baianês. Tem, né? Raimundo. Estou brincando, né? Mas a gente tem certas preocupações em relação a nome, né? E até um certo contexto, ela tem um peso. Ela tem um peso. Embora, se a gente for pensar direitinho, não é o nome que é a causa, não é o nome que traz o conteúdo para alguma coisa, mas é exatamente o inverso. É o conteúdo que faz o nome. Por exemplo, há um outro nome para Jesus que é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tem pessoas que colocam Emanuel no carro atrás, no para-brisa não, como é que ela atrás? É para-brisa? Sei lá, aquela parte de trás do carro. Traseira do carro. Tá lá, o cara coloca Emanuel. E coloca, porque Deus é conosco, vai evitar acidente. Né? O outro, enfim, aí vai. Só que não adianta colocar Emanuel no carro se Emanuel não entrou no coração. Então o nome não tem valor nesse sentido. Né? Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E coloca no painel, coloca na porta. No apartamento, na porta da entrada. Aqui é uma família abençoada. E todo mundo que entra tem a mão de Jeová, o Todo-Poderoso. Achando que o nome ele vai mudar o ambiente, vai ter algum poder significativo com o nome. Na verdade, não é bem assim. Né? Eu lembro de uma história de mais ou menos mais antiga, um pouco mais de idade, vai lembrar. Quem gosta de automóvel, então, vai lembrar mais ainda. Mas no finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80, tinha um grande corredor de Fórmula 1 aqui no Brasil, né? Ali da mesma época de Emerson Fittipaldi, que era o Alex Dias Ribeiro. E ele foi o primeiro a colocar no seu carro a frase Cristo salva. Hoje ele é um grande pastor, né? Ele foi o criador dos Atletas de Cristo. E ele andou com aquilo por mais de 5 anos, quando ele pilotava a Fórmula 1. E foi para o mundo inteiro aquilo. Mas Alex Dias Ribeiro não tinha paz no coração dele. Ele não entendia. Como que meu carro tem Cristo salva e eu não tenho essa paz verdadeira dentro de mim? Até que um dia ele entendeu que o Cristo salva, antes de ir no carro, tinha que acontecer no coração dele. Então o nome tem esse certo ar místico para as coisas. Tem muitos que colocam em tatuagem o nome Jeová, ou tetagrama, que é um nome, entre aspas, de Deus do Antigo Testamento, ou algum atributo, Yeshua Hamashia, né? Enfim, outros aí, Jeová Nissi. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nome, seja ele qual for, só tem valia quando bate aqui dentro primeiro. Aqui. O conteúdo é que precisa ser entendido. Quando há o conteúdo, aí se nomeia. E vocês vão entender por que essa introdução. Então, é mais ou menos assim o título. Qual é o seu nome? Quando a gente lê o título, eu não estou perguntando o seu nome. Seu nome. Seu.
Luciano, Cláudio, Carlos, Edson, Roberto. Não. É outro nome, vocês vão entender. A gente lê um texto aqui bíblico que aparentemente é um texto que a gente discorre normal de alguém que foi tirado dele um espírito maligno por Jesus e que bom, amém. E até assusta no final, porque quando é dado o nome desse espírito maligno, ele vem pesado, né, com o nome. Ele fala assim: nós somos legião. Só para vocês entenderem, abrir um parênteses aqui. Quando se fala legião no Novo Testamento, se fala de legião com base na legião romana. Um agrupamento de soldados. Uma legião romana compunha exatamente 6.000 soldados. Isso quer dizer que sobre o corpo desse homem tinha aproximadamente, ou exatamente, 6.000 demônios. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, por favor, se você não teve essa experiência, não queiram ter, de demônios sendo manifestos sucessivamente num corpo de uma pessoa, possessa. Eu já tive essa experiência de presenciar, não é muito agradável de se ver. Muito agradável. Quando, estranhamente, a gente começa a ler esse texto, dá essa impressão que Jesus, ele só tinha um objetivo de ir para o outro lado do mar, na verdade era um rio, do outro lado do rio, porque por nenhum momento mais, Jesus volta nesse lugar, ou mesmo faz uma outra coisa, a não ser atender esse homem. Já foi lido no devocional, eu não li tudo aqui, mas se vocês perceberem, no final do texto diz que depois que Jesus expulsou os demônios desse homem, ele voltou para onde ele estava. Por que será que Jesus tinha um direcionamento específico para aquele homem naquele lugar? Primeiro lugar, Jesus, ele, muito mais do que se importar com a multidão, porque Jesus estava saindo de uma multidão, vocês vão ler no final do capítulo 4. Além de Jesus se preocupar muito mais com a multidão, ele se preocupa com um. Nessa noite aqui nós estamos aproximadamente quase 400 pessoas. Dessas 400 pessoas, o Senhor se preocupa com um. Tem gente lá atrás que já entendeu. Jesus se preocupa com um. E ele largou tudo que ele estava fazendo, tudo no mundo espiritual, tudo, só para atender esta noite, este um. Ele largou a multidão para atender este um. Então você cutuca com a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: olha, se você quiser ir embora, pode ir embora. Porque a palavra hoje não é para você. Ela é para é para mim. Essa palavra é para mim. Deus tem algo para a tua vida essa noite, meu irmão. Marque a data de hoje. Porque tua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Ele pisa no lugar, ele atravessa o rio, deixa a multidão lá atrás. E o texto diz que quando ele pisa nessa terra, nessa província, acontece algo diferente naquela província. Olhem para mim aqui.
acontece algo sobrenatural. Aí sim, faz valia o devocional. A presença de Jesus no lugar, esse lugar não fica mais como era antes. Quando ele pisa naquele lugar, o mundo espiritual maligno já sabe. Ei, e esse demônio gadareno aqui, ele está em um lugar longe. Ele vive no meio do cemitério. Eu tive a oportunidade, vocês terão também, de estudar um pouco a questão da geografia bíblica. E vocês vão ver que o lugar dos sepulcros, do cemitério de Gadara, era distante do porto. Embora Gadara não era muito grande a cidade. Mas mesmo assim, quando Jesus pisa ali, no meio do cemitério, muda. E os demônios conversam num diálogo infernal, dizendo um para o outro: epa, tem alguém estranho em nossa província. Na verdade, não é tão estranho assim. Tem alguém que a gente conhece. Tem alguém que a gente conhece. E o texto diz que esse homem, possesso de demônios, de longe, ele vai em direção ao Senhor e grita: ei, o que tem? Tu com a gente viesse atormentar antes do tempo? Jesus olha para ele, ele vem, o texto diz que estranhamente, ele se curva e adora. Os 6.000 demônios se curva e adora. E acontece um diálogo estranho. Jesus fala assim: saiam dele. E nessa passagem de sair, Jesus percebe algo a mais. Que não é qualquer tipo de demônio. Porque eu não sei se vocês sabem, existem castas, existem divisões, existem hierarquias demoníacas. E acontece algo único na Bíblia, único. Em nenhum outro lugar vocês vão ver isso. Jesus diz assim: qual é o teu nome? Em todos os lugares da Bíblia, pastores, todos, Jesus fala assim: sai, e naquele exato momento o que acontece? Sai. Mas por que aqui não aconteceu isso? Ele diz assim: sai. Em seguida ele pergunta: qual é o teu nome? E ele fala: Legião é o nosso nome, porque somos muitos. E o texto discorre que depois que ele fala o nome, ele não suporta ficar na presença do Senhor e muito menos no corpo daquele homem. E ele pede permissão ali para o Senhor para entrar em porcos, e o texto você já sabe. Mas aonde nós queremos chegar essa noite? Irmãos, preste atenção em mim, por favor. Porque Deus traz uma revelação para a minha vida e para a tua vida hoje. Que existem certos demônios que não rosnam, que não entortam a mão, que não babam, que não viram serpente, mas que estão em silêncio, e que muitas vezes, no centro da igreja, nos montes, orando, nas campanhas, nas orações fortes, nas correntes, continuam no mesmo lugar. Não se manifestam como naturalmente eu e você conhece. Ou essas farsas, muitas vezes pagas, que a gente vê na televisão. Com atores extremamente mal preparados. Ou então condicionados psicologicamente em forma de hipnose. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de outros tipos de demônios que parecem ser naturais e normais.
Tipo de situações malignas na minha vida, que por mais que eu venho na igreja, e sou fiel na igreja, continuam a persistir dentro de mim. Tipo de opressões malignas, guarde essa palavra, opressões malignas, que se fixam na minha derme, na minha epiderme, está no meu DNA, no tutano do osso. E por mais que eu vou em montes, como diz o texto, ele ia para montes. Por mais que eu grite, chego até a adorá-lo, continuam fixados em mim. Logo, logo eu esqueço da mensagem. Essa semana eu fiz um teste aqui na igreja. Quem estava aqui deve lembrar. Nós estávamos na terça, quarta-feira, não lembro, quarta-feira. Eu perguntei, qual foi mesmo as cartas assinadas por Deus, domingo passado, pregado pelo pastor Eduardo Nishimura? Apenas 1 ou 2 responderam. Esse tipo de amnésia parece ser uma amnésia comum. Não é, querido, é roubo. Que nesta noite vai cair por terra em nome de Jesus. Essa raiva que você tem, que do nada aparece e você não consegue entender por que aparece. Essa desconfiança do teu marido, da tua esposa, que brota do teu coração e você não entende por quê, porque está tudo bem, está tudo em paz. Afinal de contas, nós ceamos domingo e até louvamos e adoramos o Senhor. Por que vem isso? Por que esse diagnóstico médico me perturba tanto, sendo que a palavra diz que o médico pode dar um diagnóstico, mas o prognóstico é Deus que dá? Por que eu temo e me tiro o sono? Por que essa opressão se fixa de tal maneira que eu não consigo sair dela? A oração forte não tem efeito. A palavra apostólica dizendo, ei, determina que sai, e não sai. Por que será que eu tenho medo da morte? Quando eu vejo uma rua escura, eu começo a... Calma, irmãos, é se arrumar para correr. Por que será? Por que será que o sistema econômico do nosso país me assusta tanto? Sendo que a palavra dele diz para mim que sou filho, fique em paz, porque o amanhã é meu e eu te dou. Você vai comprar sem dinheiro. Fique em paz, porque todas as bênçãos que estão direcionadas para a tua vida eu já dei. Por que eu temo? Quando bate na minha porta uma doença, por quê? Por que eu fico perguntando, Senhor, eu fiz algum pecado, eu estou amaldiçoado, porque aconteceu isso na minha vida, no meu coração? Ah, meu irmão, e a palavra diz, filho, fique em paz, porque no dia da tua doença eu afofo a cama e vou provar no meio da doença que eu sou o teu Deus. Mas por que me atinge? Por que muitas vezes a soberba, quando eu estou bem, né? Chega a passar na minha mente, olha, eu não preciso de Deus, não preciso, estou bem. Por que será que tantos sonhos meus são frustrados? A minha vizinha, o meu parente, o meu amigo, todos alcançam um sonho e estão muito bem fora da igreja, e eu que estou ali fiel, dizimista fiel, esse sonho parece estar distante, e me frustra. E parece que quanto mais eu oro, mais... Ninguém quis falar, né? Assombração aparece. Na verdade não é oro, é rezo, né? Diz lá. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Por que será que eu tenho tanto pavor do futuro? Por quê? Percebem que isso acaba se tornando uma opressão maligna. Eu estou falando opressão maligna para não falar demônio. Que não rosna. Que não torce a mão. Que não, sabe? Por que será que eu não consigo ver a mão de Deus nessa mesa aqui?
E quando eu olho para ela, eu vejo é um pão, é um vinho, é uma uva, são pães picados, tem uma cesta que eu não estou entendendo nada, que cesta que é aquela. Eu só consigo ver isso, e eu não consigo enxergar a salvação, a redenção, a graça, a aliança, o conserto, o amor que Deus fez com essa família. Eu não consigo enxergar. Para mim é mais um culto de domingo. É mais um, a gente vai se reunir domingo lá e vamos ver o que acontece. As músicas são legalzinhas, bonitinhas, e todo mundo é bonitinho, lindo, tudo é lindo. Eu falei que eu não ia mais falar mais isso, né? Mas não é, fica rotineiro. Isso nada mais é do que uma opressão maligna. E por mais que a gente determine e clame, e ore nos montes, e faça campanha, e haja campanha, hein? Haja campanha, campanha dos joelhos, é campanha do cotovelo santo, é campanha do lenço ungido, da água milagrosa, do óleo de Israel, do azeite. Eu fiquei sabendo hoje que existe o piolho de Israel. Aí eu falei assim, aí fecha a porta, né? Tira o tubo. Tira o tubo. Os caras estão vendendo piolho de Israel. É triste, né? Senão seria cômico. E não nada dá certo. Eu continuo no mesmo marasmo espiritual, nas mesmas barganhas, nas mesmas gangorras espirituais, sem ter uma certeza de quem eu sou, para onde eu vou e de onde eu vim. Quem sou eu nessa história, nesse filme? Eu não sei. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, essa noite. Você vai ter a oportunidade essa noite de falar o nome. O que está faltando na sua vida, eu vou me incluir, o que está faltando nas nossas vidas é falar o nome. Não é oração não, você está orando bonitinho, certinho. Não é o dízimo não, não é a presença tua aqui não. Não, o que está faltando é falar o nome. Porque aquela legião só saiu quando se manifestou o nome. Está faltando falar o nome. A gente vive a nossa vida toda, espiritualmente falando, em sepulcros, no meio de cemitérios, sabe, sempre esperando uma teofania, Deus aparecer, um anjo aparecer com a espada ungida, e falar, olha meu servo, agora você é meu. Irmão, por favor, não pense assim. Deus tem se manifestado na tua vida todos os dias, em pequenos detalhes, e você não tem visto, e continua sempre a mesma coisa, sempre a busca de bênção. Vamos para aquela igreja, porque lá é bênção, daqui a pouco você sai daqui, vamos para um outro lugar, e você fica nessa gangorra. Meu irmão, em nome de Jesus, pare de correr atrás de bênção, porque você nunca vai alcançar. A bênção é muito rápida, ela é muito ligeira, a Zion Bolt. Não dá para pegar a bênção. Aquele que entende que é filho, para. E se vai para a direita, a bênção vai para a direita. Se vai para a esquerda, a bênção vai para a esquerda. Meu irmão, aonde você vai, as bênçãos do Senhor vão te seguir. Isso não é palavra minha, é palavra bíblica. Mas continua, mas fica a mesma coisa, apóstolo. Não muda nada, não muda nada. Está faltando você falar o nome. O nome. Jesus disse, sai deste corpo. E não saiu. Não saiu. Existe um grande psicanalista, a qual a gente estudou bastante, chamado Jacques Lacan, um francês, finalzinho dos anos 80, faleceu. Ele trouxe uma tese interessante, pegando algumas ideias de Freud. Ele fala assim, que quando um sintoma é nomeado, há cura. Olha que coisa louca isso, olha que o cara sacou. Quando um sintoma
seja ele qual for, de problemas psicológicos, que acabam se tornando doenças psicossomáticas, quando o psicanalista nomeia, juntamente com o paciente, tem cura. Lacan sacou isso. E nessa noite, o Senhor nos mostra que há tipos de demônios que tiram a nossa paz, que tiram o sono nosso, que nos perturbam e vêm com asinha de anjo. E a gente acha que com o jejum, que com a oração forte, e com a água em cima do... Hoje não dá para pôr mais, porque isso aí. Vai resolver. Que ungindo a roupa, quem sabe? Quem sabe tocando, quem sabe louvando. Ei, quem sabe adorando. Igual os demônios fizeram. Se prostraram aos pés de Jesus. E só saiu quando ele perguntou: qual é teu nome? Nosso nome é Legião. Ah, é? Vai. Arreda-te daqui. Meu irmão, eu só posso mostrar portas, viu? É o máximo que eu posso fazer. E dizer para você, parafraseando o que disse o salmista: enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci. Os meus ossos se envelheceram. Existem coisas que necessitam ser confessadas, e confessar é com a boca, que você confessou quase tudo. Eu estou falando confessar para Deus. Quase tudo. Quase tudo. Mas falta ainda um que te perturba. E é ele que nesta noite vai cair por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qual é o nome? Não sei. Talvez seja uma solidão, um perdão, um sonho frustrado. Um perdão que não veio ou que não foi liberado. Talvez uma promiscuidade que bate no teu coração e você não entende por que bate, você tem esses desejos. Você não entende. Você é uma bênção, mas quando vê algumas cenas, te chama a atenção. Talvez a soberba, talvez a avareza, você quer acumular coisa, acumular. Riquezas para não sofrer lá na frente, para não depender de ninguém lá na frente. Ô meu irmão, qual é o teu nome? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe bem para a vida dela. Diga assim para ela: esta noite, o Senhor está revelando no teu coração o nome exato que você vai falar. E você será curado em nome de Jesus. Vai sair. Eu não sei. Mas o que interessa para o Senhor essa noite é o outro lado. Assim como se iniciou o versículo. E Jesus pegou o barco e foi para o outro lado. É o outro lado da alma que eu e você muitas vezes escondemos tanto que ninguém sabe. Que interessa para Jesus essa noite é o outro lado. Igreja nenhuma, meu irmão, igreja nenhuma, campanha nenhuma, leitura, filosofia nenhuma, oração nenhuma tem a capacidade de atingir o outro lado. Não tem. Nesta noite, esse outro lado está sendo incomodado, sabe por quê?
Porque Jesus está pisando exatamente na província do outro lado. Ele está pisando em uma província que você queria que ninguém pisasse. Ele está caminhando numa região que o pastor não tem acesso, que a tua esposa, que teu marido não tem acesso. É uma região que você esconde de tudo, inclusive de você mesmo. Mas nessa noite, ele está andando nesta província. Nesta província ele está andando, do outro lado da alma, lá do outro lado. Ele diz: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Esse outro lado da alma, esta província, já está sendo incomodada agora aqui. Tem pessoas que não conseguem nem ficar com os olhos abertos mais, e é isso mesmo. Porque é princípio de cura. Esse lugar já está incomodado. Ele já começa a sair do meio do cemitério. Esse outro lado da alma já começa a perguntar um para o outro: ei, tem alguém diferente aqui em nossa província. A gente não quer, mas somos imados, imantados. Somos atraídos por esta presença. Quem será? E um diz para o outro: já sabemos quem é. Já sabemos quem é. Vamos fazer o seguinte: vamos lá correr em direção a Ele. E quem sabe se nós falarmos palavras bonitas para Ele, em louvor, em adoração, Ele não vai descobrir quem nós somos. Boa ideia. Boa ideia. Por isso que é bom ser 6.000. Boa ideia. Vamos chegar como? Vamos chegar correndo. Não vamos apavorar muito não. De longe. Tem que ser de longe. Você que tem a voz mais bonita. É você. Diz bem alto que Ele é filho do Deus Altíssimo. Isso vai pegar. Põe uma gravata bonita, põe uma Bíblia debaixo do braço, canta uns louvores, toca bem, porque isso aí vai disfarçar essa presença em nossa província, e quem sabe Ele vai embora. Do outro lado, alguém estava caminhando. Do outro lado. Filho do Deus Altíssimo, Tu és Deus encarnado. E não há nenhuma reação de Jesus, de exaltação. O silêncio permanece. Porque quando há a presença dEle, não precisa de palavras. A presença está no outro lado. Do outro lado. Talvez não dê certo simplesmente falarmos palavras bonitas, cânticos em poesia, ou dizemos altamente, em voz alta, quem Ele é. Quem sabe se a gente se prostrar? Tem campanhas no monte, tem uma ceia no domingo lá, na plena adoração. Olha que nome lindo, plena adoração. Ele vai gostar. Faz o seguinte: quando a gente chegar frente a frente com Ele, a gente se ajoelha e adora Ele. Vai dar certo. Vai dar certo. E o texto diz que aqueles demônios vieram, se prostraram e adoraram. E não houve nenhum espanto daquele que está caminhando do outro lado da alma, que ninguém sabe. E ele olha e percebe que a presença, ou melhor, que ali já há um incômodo naquela legião. Ele diz: sai. E a onisciência, a sabedoria máxima do Cristo, percebe, e tem que ser algo a mais do que sai. Aí ele fala uma palavra que é para a minha vida e para a tua vida essa noite. Qual é o teu nome?
fala o teu nome. Fala o teu nome. E o texto diz, aqueles demônios não aguentam. E diz, nós somos legião, somos muito. Ah, é? Pode ir embora, porque esta vida está livre. Do outro lado da alma, que ninguém sabe, que ninguém viu, é do outro lado. O lado mais iluminado, não se preocupa não, amém. A multidão, do outro lado do rio, houve cura, houve restauração. Se vocês lerem o último versículo, os versículos finais do capítulo 4, você vai ver que do nada entre aspas, ele pega o barco e sai da multidão. Por causa de nesta noite, Deus não está falando com a pessoa que está do teu lado. Nesta noite, Deus está falando com você, meu irmão. Você mesmo, você. Que já tem um tempo de igreja, que tem experiência, que sabe dominar muito bem. Mas há cantos de nossa alma do outro lado, que Ele quer curar e dizer, sai e nunca mais volte. Eu não vou ler aqui, mas vocês vão ler em casa. Na verdade já foi lido aqui. O que aconteceu com esse homem? Foi um dos maiores evangelistas naquela cidade. Pronunciou tudo o que aconteceu na vida dele. Tudo. Feche teus olhos aí.